Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Meu nome é Cecília, sou editora da Loja 42, também da Sala Tatuí. E estamos hoje na Ponta de Lança, né, um evento que a gente está muito feliz, graças ao Marcelo Nocelli, da Reformatório, que nos contou que a Cláudia Lucachel estaria em São Paulo por pouquíssimos dias e se a gente não gostaria de fazer alguma coisa. Afinal de contas, lemos no Clube Tatuí de Leitura este livro Confissão e foi unanimidade, todos adoramos. Então, por que não discutir, né, junto com a autora? Então, aqui estamos. A Sala Tatuí, então, saiu da Barão de Tatuí e veio até a Ponta de Lança para esta conversa maravilhosa. E com essa introdução, eu deixo aqui a palavra com a Maria Paula Coelho, que é a curadora do Clube Tatuí de Leitura. Nas horas vagas, ela é médica, né? Mas, enfim, é isso. E Cláudia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Para quem estiver assistindo nas várias lives hoje, se tiverem perguntas, podem colocar no chat que tanto o Nicolas como o Bruno vão guardar elas e em algum momento oportuno vão passar aqui para Maria Paula. Então é isso, muito obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, acho que é muito feliz essa coincidência, né, do Marcelo ligar e falar, olha, já temos uma oportunidade. Tá? A gente está com a Cláudia Lucachel, que é uma autora portuguesa, que nós lemos em janeiro. Então nós temos o Clube Tatuí de Leitura, muitos aqui já frequentam o clube, e em janeiro, por uma outra coincidência de encontrar o Marcelo uma vez, ele dá esse livro para mim e fala, isso aqui você precisa ler, você vai gostar, né? Como adivinhou, né? E daí levamos para votação, elegemos e em janeiro lemos. E nos encantou imensamente. Né? Então, a gente tem poucas unanimidades, né? Essa é uma delas. Né? E fomos atrás de saber quem era a Cláudia. Né? Cláudia Lucachel, que infelizmente não conhecia antes, queria ter conhecido desde pequenininha. Porque, sim, Cláudia, porque ouvindo você falar, ouvindo suas outras entrevistas, seus podcasts, lendo seu livro, é apaixonante. Né? Assim, acho que é uma pessoa muito, muito generosa, na verdade. Se me perguntarem uma palavra para a Cláudia, gente, é a pessoa mais generosa que eu conheço. Porque lendo isso aqui e pensando em que, de uma certa forma, isso é autobiográfico ou uma biografia ficcionalizada, talvez, e a gente ficava assim discutindo, puxa, tem tanta coisa aqui que a gente poderia criticar de uma certa forma. Nossa, uma família humilde, difícil, uma mãe numa situação tão grave, né, criando uma filha naquele jeito, o pai que viajava e tal, e tudo que eu via era um afeto imenso. Um carinho, um jeito de falar tão gostoso em relação àquela infância que a gente lê racionalmente também. Então fomos pensar quem era a Cláudia. E vi que Cláudia, em primeiro lugar, é mãe. Né? Adoro essa sua declaração de eu sou mãe. Faz parte da minha biografia. Muito interessante. Somos batatas fritas e não vivo sem bar e longas caminhadas. Acho isso sensacional, porque em qualquer lugar que eu digito aparece isso. Quase te trouxe batatas fritas hoje. Mas também é alguém que começou não pela escrita, né, mas que começou pelo teatro, teve uma outra paixão antes, né, foi atriz, trabalhou no teatro, escreveu peças, foi para a poesia e seguiu como uma autora que hoje tem vários livros publicados. Apenas 2 aqui no Brasil deveriam, nem Marcelo, trazer os outros, né, porque é muito encantadora. Então, acho que a gente podia começar por uma crônica que eu li sua, que você conta a história desse seu primeiro contato com aprender a ler, né? Você lê uma placa, você não sabe se você leu a placa, ou se na verdade todas as vezes que você passa na placa, alguém te fala, pare, né? Ou alguma coisa assim.
Mas aí você fala dos seus avós, né, que não tiveram educação formal depois dos 7 anos, porque não se podia ir à escola sem sapatos. Né, e achei isso lindíssimo, porque a gente também tem um avô na família que veio da Espanha para cá e tem uma história com sapatos, porque o sapato era um número maior para servir em todos os filhos, para todas as ocasiões, e também na década de 30. Né? Então, acho que todas as vezes que eu leio uma história sua, eu fico tocada. Né? De alguma forma me toca. Eu queria começar por agradecer, porque eu sinto carinho, isto é o mais honesto mesmo, sinto carinho. E é verdadeiramente surpreendente, não é? Porque eu escreveste de 8.000 km de distância e de repente sentir aqui o carinho de várias pessoas toca-me mesmo diretamente. E depois aquilo que tu disseste de generosidade, eu sinceramente sinto que a generosidade é vossa. Estou a sentir muita generosidade da vossa parte e toca-me profundamente. É engraçado falares e também está presente neste livro, não é? Eu nunca escondi, tenho uma origem, a minha família é extremamente humilde. Fui a primeira pessoa na minha família a ir para a universidade, por exemplo, e estamos agora na segunda década do século XXI, não é? Portanto, não é assim tão consensual neste momento em Portugal, já há várias gerações de pessoas que vão para a universidade, mas sim, os meus avós deixaram de ir à escola, tal como muitos avós, há 3 décadas talvez, mais, 3 décadas, mesmo mais do que isso, porque era obrigatório usar sapatos. E, portanto, os meninos que não tinham sapatos não podiam, tinham que deixar de ir à escola. Antes disso, por acaso, eu não conto isso nesse conto, os meninos que não tinham sapatos, digamos, a sério, não é? Sapatos de atacadores, criavam os sapatinhos de cartão. Havia os sapatos de cartão para os miúdos pobres irem à escola, não sei se esta realidade existe aqui ou não faço ideia, pronto, mas que só servia quando não estava a chover, porque quando estava a chover os sapatos desfaziam-se rapidamente, portanto já não dava para ir para a escola. E portanto, nesta família em que eu cresci, que não houve esta tradição da leitura, não é? É um bocadinho para mim inexplicável como é que eu comecei a querer ler, a querer escrever. É inexplicável, não é? Eu por acaso já falei nisto noutra circunstância, que também está neste livro, não é? O facto de eu ter sido educada e ter crescido com uma mãe que estava deprimida e o meu pai também estava sempre ausente, tudo como uma certa, de certa forma, como um papel de uma observadora, não é? Alguém que está, não só como cuidadora, mas alguém que está a observar aquilo que os adultos estão a fazer. Em vez de estar a viver uma infância normal, não é? Digamos assim, despreocupada, livre, e tive esse papel muito cedo de estar a controlar, não é? Que é muito aquilo que também faz um escritor, não é controlar, mas é observar de um ponto de vista que é quase invisível, não é? Estamos ali, estamos naquela circunstância, mas também estamos a observá-la. O que é bom e é mau ao mesmo tempo, porque nos coloca do lado de fora da vida, não é? Estamos do lado de fora, estamos a ver, e eu ainda hoje luto muito contra isso, não é? Por exemplo, posso dizer agora neste preciso momento, eu estou aqui e há uma tendência para dar um passo atrás e estar a observar aquilo que está a acontecer e não estar a viver de facto. Que é triste, é só triste, porque a pessoa não vai viver a 100%, não é? Mas isso eu acho que é de uma impossibilidade, quando se cresce num determinado ambiente, acaba por acontecer, não é? Mas que é positiva para a atividade da escrita, obviamente. Mas eu acho que, por outro lado, não acho que isso é exclusivo, né, dessa família humilde ou dessas dificuldades do ponto de vista financeiro. Eu acho que tem muita família muito endinheirada, onde as crianças estão alienadas completamente, e aí sim, de uma forma até muito mais grave, porque todo mundo tem recurso, né? E acaba por ser mais dramático. É mais dramático, eu acho. Então, isso me faz pensar como é que a gente de hoje, tão digital e tão agitado, como é que a gente estimula a leitura, porque você descobriu a leitura, e acho que muitos de nós, né, como quase um grande companheiro. Né? Eu acho que isso entrou num buraco, né, da vida. Companheiro, desculpa interromper-te, não é tanto um companheiro, é mais um mundo onde eu sentia que era mais interessante, era mais colorido, mesmo que fosse, como aconteceu, alguns livros que eram mais pesados, mais escuros, ainda assim era um outro planeta, era uma bolha na qual eu entrava e que era só meu. Eu ali estava num lugar que
é seguro, não é? Porque o lugar da arte ainda assim por mais ou questões que faça ter receio, é um lugar que é seguro, porque está controlado, nós sabemos que aquilo ali vai terminar, não é? Por mais questões que nos deixem, aquilo vai terminar, aquele pesadelo vai terminar, não é? E a vida não, e esta questão da relação com o presente, e eu isso também sinto muito, porque a minha experiência como atriz, né? Porque tu, quando és ator ou atriz profissional, tu tens de aprender a lidar com o presente, tu tens de disponibilizar para o presente, e é isso, e portanto é esta a relação que eu tenho com a escrita também. Mas você questiona em uma das suas contas, é uma muito interessante, e acho que é o que a gente vê, como a gente pode estimular as crianças a lerem se nós não lemos, né? Eu tenho uma filha também, né? Mas no geral, né? Você vê pessoas com celular, você não vê pessoas com livros. Não, cada vez menos, né? Antigamente nos transportes públicos nós víamos as pessoas a ler, algumas, né? Agora toda a gente com o telefone, não há, é quase ninguém lê. O que a gente faz? Né? A gente também evolui, né? Para os meios eletrônicos, porque é uma forma de ler, claro, só uma forma diferente. Claro que sim. Né? Claro que sim. Mas eu acho que passa por aquilo que também escrevi, não sei se foi nesse texto, se foi no outro que escrevi também para o Jornal da Escola aqui no Brasil, que é dar esse exemplo, não é? Porque se tu não lês, eu tenho uma filha com 11 anos, que eu acho que eu tento dar esse exemplo, ela veio muito tempo a ler, e eu acho que há fases em que ela quer ler mais, outras fases em que não tem tanto interesse, não é? E porque de facto estes aparelhos eletrónicos são muito aditivos e puxam muito mais rapidamente. A atração é muito maior, não é? E portanto, mas se os pais, as mães ou os cuidadores derem esse exemplo de estar a ler, sem ter que dizer, porque se for uma obrigação, é uma chatice, não é? A nossa tarefa como crianças é desobedecer. Exato. É esse o papel. Portanto, se eu tenho um pai ou mãe, alguém cuidador que diz, vai ler, é uma chatice e não vou querer ler, não é? Mas mesmo na escola, né? Mesmo na escola. Será que aquilo que a gente propõe, né, para a escola, pois, como a literatura, é o estimulante para o jovem de hoje, né? Ainda devemos manter, porque é a mesma coisa sempre, né? É sempre a mesma coisa, pois eles não têm relação com o mundo atual. Eu vejo muito isto nos programas de história, não é? Os miúdos têm que, não sei se vocês dizem que esta palavra, que é amarrar, tipo, pôr dentro da cabeça obrigatoriamente uma série de conteúdos. Decorar, é isso. Que estão ao alcance neste momento de um clique. Vão ao Google, quando é que nasceu o rei, não sei o quê. Já não faz sentido. É irrelevante decorar. Decorar determinados eventos não tem sentido. Porque está a ocupar espaço RAM, memória RAM, que pode ser utilizado de outra forma. Eu defendo que tinha que ser realmente reestruturada a questão do ensino. Porque, como está, não é? Há quantos séculos aqui é igual, é uma chatice enorme. E os miúdos não têm relação, de facto. E mesmo o próprio espaço da sala de aula, que é muito convencional, não é? Continuamos a ter aqui o ditador, o professor, eu também dou aulas, como sou professora, e uma das coisas que eu faço é o Vanderlei. Olá! Tudo bem? Nós conhecemos só por via virtual, e agora não estava aqui. Que defendo também como professor é, vamos mudar então o espaço. Porquê que vamos estar nesta, como nós estamos aqui agora, não é? Até conhecido melhor, num círculo. Há aqui uma lógica também que é a hierarquia, que acaba por ser opressora para o aluno ou para a aluna, que também não facilita esse processo de aprendizagem, de relação com os conteúdos. Há um distanciamento que eu acho que devia ser quebrado. Sim. E fico pensando que passamos por tantas coisas no Covid, né? Tivemos que reaprender e reprogramar o cérebro para fazer diferente de tantas formas. E fico em dúvida se aprendemos. Aprendemos? Quer dizer, acho que houve algumas coisas em determinadas áreas profissionais, não é? Aquelas reuniões de 10 horas, e tinhas passar 10 horas no trânsito, mais 10 horas, que agora é um Zoom, né? É um Zoom, é um Google Meeting, houve aí algumas alterações. Mas no ensino eu acho que houve uma tendência, pelo menos em Portugal, que eu sinto, de voltar, vamos voltar então como é? Vai ser tudo igual outra vez. Mas medo, não é? Tudo o que é novo gera-nos problemas de confiança. Portanto, é mais fácil voltar aos padrões que já estão instituídos do que propriamente inovar e arriscar, porque pode correr mal também, não é?
mas faz parte da Faz civilização. parte e acho que também as profissões vão mudando, Claro. né? As coisas vão evoluindo, então acho que a gente precisa abraçar, né? Sem dúvida. Eu acho muito interessante, você tem diversas áreas, né? Na sua escrita você é poeta, você é dramaturga, você escreve crônicas muito bem, você escreve romances e tudo, mas o que mais me chama a atenção da Cláudia quando eu olho para ela é a leitura. Cláudia, que é uma pessoa completamente ávida e eu ouvi você falar de alguns livros que são livros muito caros para mim também. E Bartleby, quando eu ouvi você falar desse livro, eu achei incrível, porque ele gera mesmo uma discussão, por que eu não posso não fazer? Eu prefiro não fazer, não é? Eu prefiro, não é eu não posso, eu preferia não fazer. Rather not. Na verdade, ele só se posiciona. Né? Mas isso é inviável, né? Na nossa sociedade vida. Nós não estamos, sabemos viver assim. Será que devemos desacelerar? Eu gostava muito que conseguíssemos ter essa capacidade. Eu não sei se. Eu acho que é muito complexo, não é? Nós estamos numa engrenagem que nos empurra constantemente para fazermos uma série de coisas das quais não gostamos, que preferíamos não fazer, mas que não temos essa capacidade de dizer que não queremos fazer. Porque lá está, todos os padrões, todas as convenções nos empurram para termos uma determinada imagem, um determinado estilo de vida, que na verdade nem sequer nos dá tempo a pensar se era aquilo que nós queríamos. Nós nem sequer pensamos se é aquilo que queremos. E acho que a gente consome tudo hoje de uma forma quase inconsciente. Absolutamente. Né? E a gente acha que escolhe. Né? É isso, então, a questão é essa, é que nem sequer escolheu. A gente acha que escolhe e a gente, todo mundo que tem um celular, né, está sendo invadido o tempo inteiro por coisas que você nem sabia que você queria, mas de repente você está comprando. E que não percebes, porque de facto aparece lá a imagem, aparece a informação e tu de repente estás a passar uma loja e estás a comprar e nem percebes que aquilo também te foi sugeriram, né? Mas no mundo editorial eu acho que também é assim. Né? Nós estamos aqui porque somos editoras independentes, né? Então o Lote 42, né, e muitas outras editoras que a gente discute no clube de leitura, é uma opção nossa trabalhar com editoras independentes, então nós estamos sempre lendo coisas incríveis e descobrindo coisas novas e tal, mas não há um trabalho de marketing robusto em cima desses autores, né? E a grande maior parte da população consome a mesma coisa, né? Todo mundo lê, toda a gente está a ler a mesma coisa. a mesma coisa, né? Não é. Esse autor não vive um mundo assim. Você escreve aquilo que você quer ou você escreve aquilo que você vai vender? Essa é uma grande questão. Uma grande questão porque eu bato muito contra. O problema é a influência que é inevitável, não é? Porque eu não quero nada escrever aquilo que as pessoas querem ler. De todo. Isso é uma consequência positiva que acontece por acaso. Tomara que leia. Tomara que leia, não é? Mas nunca na vida passa pela cabeça que eu estou a escrever. Bem, muito menos no caso da poesia, não é? A prosa narrativa é um outro registro. Mas no caso da poesia, por exemplo, nunca na vida, quando se está a escrever um poema, se pensa se alguém vai gostar ou não vai gostar, isso é totalmente indiferente. Não quero saber. Acho impossível na poesia isso. Não é? Mas por outro lado, será que eu não estou a ser influenciado? Porque estou. Porque eu estou a ler também. Claro, porque eu estou a ler autores contemporâneos e muitas vezes somo tudo à mesma coisa. Mas estou sempre a ler o mesmo autor. Não é? Nós temos aqui uma vaga. Se não leres o nome que está na capa, vai parecer tudo igual. E nós estamos neste momento, no caso da ficção, e vocês sabem muito bem, na autoficção. Tudo escrever autoficção. E há muitos livros que parecem exatamente iguais. Será que os autores, quando estão a escrever, pensam, não é? Eu próprio, também este livro é um livro de autoficção, pensam que estão a ser influenciados porque se está a escrever autoficção agora? Ou isso é consequência do tempo que nós estamos a viver agora? Que é um tempo individualista, centrado no eu, centrado na própria história de cada autor. Não é? Eu já falei sobre isto também, por exemplo, a questão das redes sociais. Cada um de nós, quase todos os autores neste momento existem no mundo virtual. E há dois motivos para isso, não é? Já porque querem pertencer ao círculo
virtual, não é? E depois, porque de repente isso também cria-se uma relação com os leitores e com os editores que é de falsa proximidade, não é? Os leitores, e eu sinto muito isso em Portugal, leitores às vezes que vêm falar ou que mandam uma mensagem a achar que me conhecem, não é? Ou que conhecem determinadas coisas da minha vida pelo material que eu vou mostrando. Não é? E portanto há aqui uma aproximação aos autores e às autoras que é profundamente biográfica. É tudo uma aldrabice, obviamente. Claro, e todo mundo escolhe o que vai mostrar. Tal como o livro, aquilo é uma seleção que nós estamos a. Não é? Mas eu não sei se a literatura neste momento não está, eu acho que está fortemente influenciada por esta questão de estarmos a viver totalmente virtualmente e que queremos este contacto que é pessoal. Não é? E então, naturalmente, estamos a escrever um eu que é ficcionado, mas que causa um efeito de verosímil, de real. E acho que muitas vezes até é real mesmo. Muitas vezes é real, É verdade, mas parece que você tem razão. Se você for ver, estamos lendo Ania loucamente, né? E quanto mais você lê, mais é muito bom, é muito lindo e é mais do mesmo. É o mesmo livro, poderia ser um grande livrão. Sim. Né? É muito bom. É muito bom, prazer, mas adoro de ler, mas é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E por outro lado, você cita sempre um autor que tem várias mãos esquerdas. O Gonçalo Acho Tavares. sensacional sim. essa. Mas lá está, o Gonçalo vai contra essas modas todas, que é. Faz só o que Quero quer. lá saber Só o que é que ele vocês quer. estão a escrever ou não. Eu quero escrever isto agora e vou escrever isto agora. Até porque ele tem várias coleções, ele escreve em vários registros diferentes e eu procuro muito isso também, que é, ok, já fiz este registro, já fiz este, e quero sempre mudar. Porque eu também não sou, isto é inevitável, sei lá falo isso, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 20 anos. Não é? Portanto, se eu tiver a escrever o mesmo livro que eu escrevi há 20 anos, alguma coisa não está certa. Ou eu cristalizei e tornei-me uma pessoa que é exatamente a mesma coisa, que não é possível, obviamente. Ou então eu estou a mentir no livro. Não é? Fixei um tom e estou a usar aquilo. Isso desinteressa profundamente. Mas a gente vê isso de forma muito comum, né? Tem autores que escrevem a mesma história. Sempre. É uma E receita. vende, É uma e receita. vende, porque aí põe o nome do autor lá e continua a vender, porque fulana, e vai e vende. Né? Mas se você for ler 1, 2, 3, a hora que você chegar no quarto é a mesma história. É a mesma coisa. Vende um hit, mas é um período. E a gente fala uma coisa na nossa área que é: se você não tiver vergonha daquilo que você publicou há 20 anos atrás, tá você errada com você. Porque você evolui, né? Você tem que ler aquilo lá do passado e falar, não, eu acredito que as coisas dá pra tirar. Mas sabes que eu já disse isso muitas vezes publicamente, as pessoas assim, o primeiro livro que eu escrevi foi publicado, é um livro de dramaturgia, uma peça de teatro, que se chama Glória ao Campeão do Rei Pedro. E é um livro que é meio poesia também, embora seja dramaturgia, e eu já reli esse livro há uns 2, 3 anos e pensei, retirem tudo. Dá para recolher? É porque depois já não está lá nada que seja identificável com aquilo que nós queremos dizer. Nem na forma, nem no conteúdo, nada. E aí eu acredito nisso que tu estás a dizer. Se um autor olhar para livros de não sei quantos anos e dizer, pá, escondam isto, façam uma lareira. Mas essa foi a Cláudia, né? Um dia. Essa foi a gente. É Que bom que verdade. a gente evoluiu. É verdade. Mas o próprio a dizer, pá, eu preferia que não. Não, exatamente. Como é que a gente pode. O papo está ótimo. Eu só queria que você contasse um pouquinho do Confissão, assim, como que surgiu, como que foi esse processo, como que tem sido a recepção também. E depois, se você pudesse ler algum trecho, que eu adoraria ouvir você lendo esse livro. Okay. Então, a Confissão nasceu como quase todos os livros. Não faço ideia como. A resposta é esta. Eu não tenho um programa, vou escrever sobre isto, eu nunca sei o que é que vai acontecer. Este livro surgiu, provavelmente também por circunstâncias pessoais. Eu estava a mudar de casa, tendo um espaço novo, alguns sinais naquela casa, nomeadamente
as árvores que estavam, a casa tinha um jardinzinho, eu já não moro nessa casa de anos, já não tenho casa. Tinha um jardinzinho e fazia lembrar também o quintal que eu tinha nesta casa do Pernal. E eu não sei muito bem, um dia eu estava sentada no sofá, eu escrevo muito sentada no sofá, ou no telefone, ou sentada no sofá, aquilo que dizem para fazer que é estar direito, eu faço tudo ao contrário, eu escrevo assim, como se fosse um camarão, assim toda reduzida, tenho imensos problemas nas costas por causa disso. Portanto, eu estava sentada no sofá com o computador em cima e comecei a escrever as primeiras linhas e percebi que havia aqui uma história que eu queria contar, não é? A minha própria história, não é ficcionada, mas é a minha história. E foi assim, tão simples como isso. Não há nada muito misterioso, nem... Há alguns livros que sim, não é? Por exemplo, há alguns livros que o título aparece no meio da noite, ou... Este não. Aliás, o título deste livro, por exemplo, eu escrevi o livro todo e andei algum tempo com o livro na cabeça sem saber qual o nome, não é? Como é que eu vou chamar este livro? E tive vários provisórios, não me lembro sequer quais é que eram, sinceramente, e quando veio Confissão, tipo, tenho a certeza que é isto. Isto também eu acho que é um fenómeno para os escritores e para as escritoras, o título quando aparece é inequívoco, é mesmo isto que eu quero, e servia muito bem a ideia do livro. Outra pergunta qual é que era? Tu querias que eu lesse? Eu vou ler um bocadinho. Eu não sei se respondi à tua pergunta, mas não há assim nada muito interessante sobre o processo, na verdade. E depois, já agora outra coisa. Eu escrevo muito rápido. Este livro eu escrevi, sei lá, ele também é pequenino, mas 3 meses, talvez, será menos do que isso. Escrevo muito rápido, reescrevo logo a seguir e depois, já tinha falado há bocadinho com o Marcelo sobre isso, e depois ponho de lado e não quero ver mais. Não quero ver mais, só depois, mais tarde, se calhar daqui a uns anos. E foi isso, portanto eu escrevi, entreguei para o editor, para a Companhia das Ilhas, que ainda estava em Portugal, e pronto, ele disse que não queria publicar e ele ficou arrumadíssimo. Eu vou ler então o certo. Isso que eu ia falar, que perigo, ela tá vendo tudo que eu gritei. Aliás, este pedaço é horrível. Deixa eu tirar. Muito íntimo isso. Eu gostei. Eu juro que eu não vi até ler, mas tá aqui. Eu não estou a ler, eu juro que não. Eu vou ler o início. Na casa onde vivíamos, as paredes grossas estavam cobertas por uma película de bolores e das inúmeras fendas saíam pequenos tufos de ervas, dando-nos a aparência de jardim vertical abandalhado. No interior, fazia tanto frio no inverno que soltávamos vapor pela boca ao falarmos durante o jantar. Nunca tirávamos os casacos dentro de casa e era um verdadeiro suplício nos dias de banho ter de trocar de roupa. É um exagero chamar casa a 2 divisões frigoríficas mais um género de casa de banho inventada. Não se podia dar mais de 4 passos sem embater na bancada da cozinha. A casa de banho, medida num generoso passo e meio de criança, continha um lavatório e, por cima deste, um espelho hexagonal sem moldura enferrujado nos cantos. Mais uma retrete branca com um tampo preto de plástico. A divisão sanitária improvisada encontrava-se separada da cozinha pela cortina translúcida de nylon branca suspensa por argolas no varão, ambos em plástico também. Eu gostava daquela casa. Só tive noção de que não era adequada às nossas necessidades por ouvir e ver o choro regular da mãe num queixume de insolúvel desgraça. O meu nome é Cláudia, sem acento, graças à revista de decoração homónima que a mãe compra todos os meses na papelaria. É uma publicação importada do Brasil. Apesar de ser cara e de não termos dinheiro de sobra, nem uma casa que se possa decorar, nem a mãe vontade ou gosto em fazê-lo, parece dar-lhe prazer folhear a revista com a mente ensopada em ansiolíticos. Fala mergulhar no lar ideal. Nos anos 70, década em que eu nasci, a Cláudia era um sucesso em Portugal.
quanto mais distantes da realidade de beleza e perfeição no lar nos encontrássemos, mais sonho parecia trazer-nos. Chamo-me Cláudia e durmo num divã na cozinha. Esse livro é incrível porque eu vejo uma criança com todas essas questões. Tenho que beber agora. Ah, sim. Mas eu vejo uma criança com todas essas questões do lugar onde ela mora, desse pai ausente a trabalho, né? Não é um pai ausente afetivo, né? É um pai ausente a trabalho. Inclusive as histórias de você viajar com ele de caminhão e tal. Que eram ótimas, né? E tem uma que você fala, nossa, dormia Bélgica. É verdade. Eu dormia imenso. Dormia muito. Então, eu vejo muito afeto, apesar de toda essa situação que você descreve. Mas tem muitas partes do livro que tem um humor incrível, um humor de criança. Né? Então, quando você conta, quando você cai de bicicleta e destrói o joelho e tal, ou quando você conta que o pai comprou um tipo de ticket para concorrer a uma casa ou alguma coisa assim, e você promete que dá a perna direita. O problema é que isso foi real. Não, mas é incrível. A cabeça da criança. É uma cabeça de criança, né? Que fala, puxa, eu queria tanto, é um sonho tão grande da minha mãe, né? De ir para um outro lugar, um outro bairro. E também tem aquela sua amiga outra, a Cláudia, né, que era a bonita, que a professora fala, como é que você pode gostar dessa, tem a outra. Eu acho, as histórias são sensacionais e fico imaginando que infância interessante, né? Desprovida de tantas coisas que a gente no nosso racional de adulto acha que são coisas que são essenciais e precisavam estar lá, mas tão inundada em afeto. Né? Porque sobretudo do lado do meu pai, sim. Minha mãe estava, lá está, presente e ausente. Presente e ausente. E isso é uma outra coisa muito interessante que a gente discutiu no nosso encontro, porque você reconhece tudo isso, né? É uma mãe que declara que não queria essa filha, que quando tem essa filha não sabe o que fazer, como lidar e como viver e como passar por isso, e você reconhece e não tem culpa nem tem raiva. Né? Claro, deve ter os dois, em alguma medida, mas muito mais. Houve uma fase, talvez, que isso afetuoso, aconteceu. Né? Mas depois também o facto de ser mãe, isso também veio apaziguar uma série de questões. Eu acho que isso acontece com toda a gente que é mãe ou pai, não é? Todos os erros que os nossos pais e que achamos que são os fundamentais para nós sermos péssimos defeitos e sermos horríveis, às vezes, achamos sempre que a culpa é da mãe e do pai. Até sermos mãe ou pai. E depois percebemos, espera lá. Não é bem assim. Até porque não é tarefa fácil, não é? Nós conseguimos perceber uma data de coisas quando temos também essa tarefa. E é isso. E depois também, mesmo nessa circunstância, não é? Minha mãe e meu pai foram pais com 18 anos. Eles eram muito jovens, não é? E eu penso na minha própria vida, se eu tivesse sido mãe aos 18 anos, eu era um desastre, de certeza absoluta, não é? Porque é muito nova, essa responsabilidade é muito. Mas é isso, sobretudo, não é? Nós temos de ter sempre um bode expiatório para os nossos problemas, mas na literatura é fundamental nós termos um bode expiatório do pai ou da mãe ou do avô ou alguém que nos causa uma ferida. Não é? É muito rico escrever a partir desse lugar da ferida. E acho que você também, mais chegando para o fim do livro, quando você disse que agora eu entendi, porque agora eu sou mãe, acho isso muito bonito, porque é quando parece que sedimenta em você aquilo que você não teve. Né? Quando aquela realidade do que você precisa fazer pela sua filha, das coisas que você tem que fazer como mãe, e que você percebe aí sim que não teve mesmo. Né? Sim, ficou aí claro. Fica claro isso para você. Né? E eu acho engraçadíssimo uma hora que você diz que a sua mãe um dia te disse que você roncava, fazia barulho de porcos, e um dia ela fez, e você nunca diria isso para ela, porque afinal você foi bem educada. Você perdeu uma oportunidade. É um perverso, mas você, é um comentário meio cutuca, sim, mas né? eu acho que o humor que está nesse livro é muito o meu humor normal, não é? Porque eu lido assim com as coisas, não é? A forma de lidar com a adversidade é muito no riso.
Sim. E por toda a gente, não é? É um catalisador para desbloquear uma série de coisas que nos fazem sofrer ou que não estão bem resolvidas. Rir, isto é unânime, não é? É algo que facilita. Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas eu acho que é uma questão também de inteligência emocional, não é? É uma questão, não é de conseguir ultrapassar determinadas coisas, porque no fundo é tudo absolutamente ridículo. A nossa existência é absolutamente ridícula e transitória. Portanto, nós levarmos com muita seriedade uma data de coisas não tem sentido. E rapidamente, é muito rápido. Portanto, E com o que vivemos há pouco tempo, acho que ficou mais à flor da pele a ideia de que isso vem a qualquer momento. Já nos esquecemos, não é? Já estamos todos a viver como imortais, não é? Nós vivemos como imortais. Faz conta que temos todo o tempo do mundo, não é? Tipo, somos os maiores, nada nos pode afetar. Só quando passamos por coisas que são fraturantes ou que nos põem em perigo, pera lá, depois que vou morrer, não é? Incrível como não usamos a experiência do outro, né? Não precisamos da nossa própria. Não usamos, nós somos bestas completamente egoístas e autocentradas, a verdade é essa. Gente, mais alguma pergunta? Boa noite. Eu queria perguntar um pouco sobre a Cláudia personagem, o quanto que ela expõe a Cláudia autora e se isso causou algum tipo de restrição, de algum tipo de conflito por você revelar tanto, né? Você comentou rapidamente, essa história é real mesmo, né? E os seus parentes, seus amigos, enfim, como é que eles reagiram eles a essa conhecem, exposição? né? Já estavam sabendo. Eles conhecem a história e conhecem-me, sobretudo, e sabem que eu sou bastante desbocada. Mas a verdade é que eu quando este livro foi para ser publicado, tive algum receio, nomeadamente em relação à minha mãe, não é? Porque seria a pessoa que está mais vulnerável na narrativa do livro, mas que também não minha mãe, o primeiro excerto que leu deste livro emocionou-se muito, não é? Chorou, porque percebe ali uma série de coisas que eu senti, que eu pensei que ela também não acedeu, não é? Porque eu também não comunicava a forma como eu coloco esta narrativa, por isso é que, obviamente, que há aqui um lado de ficção que é a visão que eu tenho agora sobre isto, e portanto a minha mãe emocionou-se muito, mas também sabendo que esta é a minha visão de agora, não é? Com 45 anos de idade, é outra coisa que está aqui. E portanto eu só tive receio. Mas eu acho que a autoficção serve muito bem os autores nisto, que é mostrar e esconder ao mesmo tempo. Não é? Parece que, sendo tão explícito algumas coisas, às vezes quase não é verosímil, não é real, torna-se mesmo algo que isto só pode ser ficcionado, isto não é possível ser real. Portanto, eu acho que há aqui um lado que acaba por ser, não é, o abrir da gabardine do exibicionista, e ao mesmo tempo estar completamente tapado, quase com uma manta por cima. Acho que há um duplo jogo neste registro de autoficção e, portanto, isso descansou-me. Não é? Porque as pessoas. É a vida dela. É a vida que eu tive com os olhos que eu tenho agora. Por acaso, em relação a isso, eu descobri há pouco tempo um diário, até descobri com a minha filha. Um diário meu com uns 11, 12 anos, que eu já não vi há muitos anos. E comecei a reler e eu fiquei muito surpreendida. Porque eu não tinha aquela imagem sobre mim. Muito menos as coisas que estão ali escritas. Uma miúda extremamente romântica, a dar um peso ao humor, assim exacerbado. Mas eu pensava realmente isto. Esta pessoa, não sei quantas décadas depois, se me perguntasse, tu eras romântica? Eu romântica? Eu não gostava. Os rapazes eram uma seca. Não é verdade. Eu fui reler e o que está lá é alguém que diz coisas com 11 anos. Porque eu nunca amei tanto, não sei saber o que era amar, obviamente, com 11 anos. Até absolutamente ridículo, um registro muito empolado, muito romântico, e que eu não diria sobre mim próprio. Portanto, isto que está aqui corresponde a um período entre os, 7, 9 anos, por aí 7, 9 anos, não mais do que isso. Portanto, se eu mudei de casa, até cheguei a outro período. Não é exatamente aquilo que eu vi com esta idade, obviamente. Acho que há uma diferença da atividade da escrita. Nós quando colocamos isto na ação da escrita,
já está muito filtrado. Mesmo que tentemos registar exatamente. Há dois níveis, não é? O exercício da memória, que já vai completamente adulterado, e depois o exercício de registar essa memória, que também é uma nova adulteração. Portanto, são vários filtros. Se fosse fazer uma comparação, por exemplo, com o Instagram, sou eu a aparecer Brigitte Bardot no Instagram. Já está filtrado. Acho que a memória é um tanto traiçoeira, né? É muitíssimo. A gente vai reconstruindo. Exatamente. Então você encontra, como você falou, sua mãe leu pela primeira vez aquilo que você nunca disse. Você nunca disse. Claro, não diria certamente, não é? Que era uma criança. E aí ela entrou em contato com aquilo que ela não soube. Claro, não sabia. Nunca pôde reagir a isso porque você Não sabia, claro. Né? E a gente se encontra amigos de longa data e conta histórias, cada um tem a sua própria versão. É verdade, é impressionante. Eu lembro de um negócio assim, a pessoa vai olhar para mim e fala, não foi comigo, isso não foi isso. Então, eu acho que existe essa traição, né, que a gente vai acomodando as coisas da forma que melhor encaixa na nossa cabeça. Né? Mas ainda assim, acho que as pessoas se reconhecem e deve gerar em alguns uma certa lembrança boa, em outros por que eu não fiz diferente, né? A gente é humano e vive de cis, né? Se a gente fizesse isso diferente, se a gente tivesse talvez conversado, mas eu acho que tem uma parte que é muito legal do seu terapeuta. Eu adoro a parte do terapeuta, porque primeiro que é uma coisa que quase todo mundo tem hoje em dia, né? Eu tive, já agora posso contar, esta história tem piada. Este terapeuta, que eu confio imenso, começou a assediar-me e eu tive de deixar de ter terapia. Portanto, é uma história meio de terror. Porque quando ele fala que é como se ele tivesse... Ele está falando com a Cláudia de agora, né? Ele não está falando com aquela Cláudia, né? Então ele está te dizendo que aquela Cláudia vivia numa solidão imensa. Né? Mas a Cláudia que viveu aquela solidão imensa não sentiu a solidão imensa. Né? E eu acho isso muito interessante, porque você diz aqui os pais estavam lá comigo, estávamos todos sozinhos. Né? Cada um com as suas coisas. A mãe ocupada com a doença, o pai do estrangeiro ocupado a ganhar dinheiro e eu vou tentar não estorvar a minha presença. Então, é uma consciência de que, de uma certa forma, você estava a trabalhar. Né? Então, muito jovem. Eu senti isso quando era criança, não é? E acho que muitos miúdos sentem isso. Sim, acho que sim. A vida dos adultos é tão ocupada, tão não sei o quê, que os miúdos parecem que estão ali atrapalhados. São anexos, né? Exatamente. E aí você diz que não tem nada a resgatar porque você nunca teve em perigo. Né? E acho muito bonito isso, porque talvez os adultos tenham uma visão de culpa extrema, né, por ter cuidado daquele jeito que deu, né, para cuidar de você. E você, eu acho que é até lindo de ler, né, para a família, porque você está dizendo que ninguém tem culpa de nada. Cada um fez o que foi possível fazer naquele momento e sobrevivemos todos. Né? Então eu acho que é uma autoficção, você está falando de você mesmo, sim, mas é quase uma declaração de amor, aquilo que foi torto, mas foi bom e deu certo. Né? Ninguém vive sem cicatriz. Sim, né? Todos temos. E o que eu sinto é que a infância que eu tive, que eu acho que foi muito rica em eventos, muito estrambólica, digamos assim. Na rua, né? Hoje não existe mais infância assim. Contribuiu muito para ter esta atividade da escrita, tenho a certeza absoluta. E sua descoberta da biblioteca e os livros que você pegava na biblioteca é uma história muito interessante. Pronto, esses livros impróprios, não é? A partir dos 11, 12 anos, eu escrevi uma biblioteca que era a Biblioteca da Amora e que tinha livros da Maria Teresa Horta, depois comecei a ler Anais Nin, Henry Miller, tudo coisas completamente impróprias para uma criança, não é? São livros de literatura erótica. Exatamente. E o mais interessante é que a senhora que estava lá a recitar os livros passava-me aquilo tudo. Deixava levantados e sugeria outros. Eu acho que ela não tinha noção, certeza que não tinha noção do que é que eu estava a ler. Uma bibliotecária que não lia. Eu lembro quando li a trilogia do Henry Miller, que ele é mesmo já ali no pornográfico, não é? 12 anos a ler aquilo e eu, uau, absolutamente incrível. Mas ninguém sabia o que é que eu estava a ler. Os meus pais olhavam para aquilo e não sabiam o que era. E a senhora da biblioteca também não fazia ideia. Se a senhora tinha dito, Nina, tu não podes levar estes livros, certamente. Não é? E portanto, li isso tudo na adolescência muito
precocemente. E isso influenciou muito também a minha escrita. Eu escrevo muito coisas sobre sexo, e eu não sei como é que é aqui, mas em Portugal há muito preconceito. É tida quase como uma literatura de menores, escrita sobre sexo. E eu gosto muito de escrever sobre sexo, acho que é um tema e um conteúdo que é interessante e que pode ter densidade, não tem que ser superficial, não tem que ser baixo. Mas eu acho que foi muita influência dessas leituras que eu fiz muito precocemente. O assunto era natural para você nem compreendia ele, né, na verdade. Eu nem percebia bem o que é que estava lendo. Eu achava aquilo muito. que fazia um cheiro de escalões, não é? O que serão, né? Mas não sabia exatamente o que era, não é? A verdade é. Mas quando entrou na adolescência já era mais sabida da turma. Não, eu era mais sabida, eu era muito provocador na adolescência, porque todos nós temos aqueles livros obrigatórios, não é? Na escola, e eu não li a maior parte dos livros do programa, mas eu andava sempre com o Fernando Pessoa, com vários livros debaixo do braço para mostrar, eu ia ridícula. Eu comecei a comprar um jornal em papel, pai, com uns 15, 16 anos, e ia para a escola com o jornal. Okay? E então os professores, tipo, coitada, tive a acreditar na vista intelectual, com este idade, com 15, 16 anos, muito cedo mesmo. E portanto sempre gostei de usar os livros também como provocação para os outros. O próprio objeto. Muito interessante. Eu tenho uma confissão para você. Oi? Não, porque eu escutei o seu podcast com a Marina Alvim. Sim. E você fala uma coisa que é o lugar que eu estou hoje. Não li Helena Ferrante. Tens de ler Helena Ferrante. Pois é, mas você já passou por isso. E é a mesma sensação de existe um boom, né, de um autor, de repente, que todo mundo lê, e todo mundo que passa por você fala que você precisa ler, que você tem que ler, e todo mundo só fala, só que você me dá uma retranca. Eu espero ter certeza do que está acontecendo, eu vou esperar, não vou ler isso aqui, eu sei que deve ser legal e tal, e vi você falar justamente dela. Eu fiz muita resistência. Nem comprei ainda, Bruno, preciso comprar. Eu fiz também, fiz muita resistência precisamente por isso, porque a gente estava a ler, ela estava a ser, é um sucesso no mundo inteiro, não é? E eu, isto deve ser muito comercial, isto não deve ser coisa que me interesse, não. Mas depois, lá está, como ouviste no podcast, eu vi, há um documentário que vocês devem ter visto aqui também, que é a Febre Ferrante, que é sobre. Ela nem sequer ninguém sabe quem ela é, não é? Portanto, ela é um pseudónimo de alguém que nós não sabemos quem é. E esse documentário fala dos livros e das pessoas todas que seguem a obra. E eu saí do documentário, eu nem sequer tinha lido os livros, e pensei, eu vou ter que dar o benefício da dúvida, eu vou abrir o livro. E foi entrar numa livraria, comecei a folhear a Amiga Genial, e as primeiras frases, os primeiros parágrafos já estás agarrado. É muito bem escrito, parecendo que é fácil, e não é fácil, não é uma escrita. É fácil no sentido do vocabulário. O vocabulário é fácil, mas o enredo, a arquitetura dos romances não é fácil. E depois tem uma grande, lá está, a Ferrante tem uma grande questão ali, que é, parece que estás a ler um livro de autoficção, parece que estás a ler um livro de biografia, que é ficção pura. Claro que haverá ali elementos que certamente ela conhece muito bem, porque se percebe pela proximidade. Mas aquilo é ficção. E a arquitetura é incrível. Portanto, eu depois fiquei uma grande defensora da Ferrante. Sim, mas eu tive muitos anos a dizer. E eu tenho essa dificuldade com muitos autores. Às vezes eu vejo, e aí gosto, leio quase tudo, né? Você fica maníaca, no negócio. Mas como como você escolhe, né? Porque você lê muito, mas a pilha nunca diminui. Né? Como é que passa na frente? Como é que passa na frente? Eu agora tenho uma coisa fantástica aqui comercial, que eu tenho uma parceria com uma editora, que é a Pinguim. Pronto, e então todos os meses eu tenho um luxo, que é eu escolher os livros que quero ler. E eles mandam grátis para mim. Pronto, isto é uma cena incrível. Portanto, eu aqui estou sempre, tenho um catálogo, eu consigo escolher o que é que me interessa ler, eu recebo as sinopses e não sei o quê, e portanto vou fazer muitas leituras a partir daí. E depois todos os outros é ler revistas de divulgação literária e também conseguir, neste momento com a internet é fácil pesquisar, se tu gostas de um autor, tipo de autores estão a escrever com a mesma temática, com o mesmo formato. A partir daí vou construindo uma série de ramificações e tentando sempre, que esta aqui é a parte difícil, e por exemplo na Pinguim não dá, fugir às novidades. Como entra o autor novo na sua vida?
encontro aquele desconhecido? Olha, por exemplo, como eu fiz agora com o Bruno. Disse assim, Bruno, tu e a Lisboa, há um grande livreiro também que é a Letra Livre, e ele é ótimo também dá recomendações. O que é que tu recomendas dentro desta linha, que autores é que tu recomendas? E quando tens bons livreiros, eles próprios dizem este, vai por aqui. E há coisas que não, mesmo por Google, por pesquisa, tu não chegas lá. Porque você pesquisa e ele te oferece mais do mesmo, né? Claro, é muito difícil você pesquisar e achar que está escolhendo. A não ser que ponhas tipo, o tema tal, livros do século XIX, ou início do século XX, mas a busca já tem que ser muito fechada, senão não dá. São sempre os mesmos. Faz alguma coisa? Eu? Marcelo tem que Eu não sei, talvez eu já tenha até perguntado para a Cláudia, mas enfim, acho que não. Uma coisa que sempre me chamou a atenção no livro, você é uma autora que escreve prosa, escreveu peças de teatro, escreveu novela, escreveu crônicas, escreve crônicas semanalmente. Então, normalmente quando a pessoa pensa, um escritor pensa em escrever algo autobiográfico, e aí a gente pega aquela história de que a minha vida daria um livro, né? Normalmente se pensa numa prosa, né? Num romance, e às vezes até num grande romance, longo. Né? E você escreveu esse texto autobiográfico num livro tão curto, mas tão denso. Eu sempre digo que neste livro assim, há muito mais do que está escrito aí. A história ela é gigante, né? Ela está em 50 páginas aqui, a gente lê, mas ela é gigantesca. Assim. O que não está escrito aí também nos diz quando a gente lê o livro. E aí a minha pergunta é, como é que essa ideia veio, assim, quando você... Porque você contou aqui rapidinho que se pôs a escrever essa história, vou escrever a minha história. A linguagem veio automaticamente na sua cabeça ou você realmente pensou, eu vou escrever isso nesta prosa poética, num volume tão curto, porque a tendência de algo autobiográfico é normalmente dar uns calhamaços, assim, né? Esse calhamaço, ele tem só 50 páginas, mas ele é gigante. Essa é a minha dúvida, assim, quanto à linguagem. Sim. Quanto à linguagem, eu nunca penso que formato é que vou usar, ela simplesmente acontece. Né? Eu comecei a escrever, o texto assumiu esta forma. Eu deixo muito isso, é intuitivo. Né? Ele assumiu esta forma e eu deixei ir nesta corrente. Não foi programado. Nunca tinha pensado sobre isso, ser o único texto que eu tenho que é mais autobiográfico, não é? De autoficção, e ser tão pequenino. Se calhar é porque eu não dou muita importância à minha filha. Eu acho que só pode ser isso. A sério, porque que chatice que é estar a contar a nossa vida aos outros e demorar 500 páginas, as pessoas têm mais que fazer. Mas imagina o tamanho do ego desses autores. Não é? Tens de ter um ego muito grande para achares que a tua vida vale 1200 páginas. Uau! Não é? A tua vida é extremamente importante. Eu não acho que a minha vida seja extremamente importante. Eu acho que este período eu acho que foi importante para mim. É um período da minha vida que é importante para mim. Não é? Esse é um recorte, é um pedaço que é importante para mim e que pode interessar eventualmente outras pessoas. E essa métrica? Essa métrica é a questão gráfica do texto que eu tenho, a relação que eu tenho com os textos é mais gráfica do que de conteúdo. Ou seja, eu consigo perceber, mesmo no caso da poesia. Interessa-me isto, e isso não é programático, não é intuitivamente algo me atrai num texto assim, mesmo como leitora. Okay? Eu gosto de ler textos assim, graficamente. E, portanto, tendencialmente, esta é a minha forma de escrever. Eu agora obrigo muito, né, porque eu escrevo contos todas as semanas para o jornal digital. Portanto, eu tenho, e equipe também para o jornal, para o Rascunho. Portanto, eu tenho que escrever formalmente aquela prosa convencional, bloco. Mas não é a minha tendência natural, a minha tendência é esta forma. Porque a primeira vez que eu abri esse livro, a primeira vez que a gente começou a discussão do plano de leitura sobre esse livro, foi Marcelo, preciso falar uma coisa para você.
Pelo amor de Deus, que tamanho de letra é essa? É pequenina, Não né? consigo ler essa letra tão pequena. Pessoal, tem uma coisa que a Cláudia pediu, é que a gente deixasse Como está no exatamente, original. graficamente, como está no original. É primeiro importante, mas isso também é o meu vício da dramaturgia, por causa da questão da oralidade. E inevitavelmente isto influencia o leitor, não é? E eu próprio quando estou a escrever, porque é a linha de pensamento, é a linha de raciocínio que é partida, não é? Em determinado ponto. Mas são as duas coisas, é a música que o texto faz em cada verso, não é? Em cada frase, e é também graficamente, há uma sensibilidade que é gráfica, que a mim me incomoda. Se tiveram mais 3 ou 4 linhas, é uma picuice do autor. Sim, não, nossa também. Quando terminei o livro eu falei, não, está perdoado. Obrigaste-me a ler assim, tudo bem. Eu mais com 2 dioptrias, mas o teu livro. Muito bom. Opa, meio pergunta, meio comentário. Eu acho que esse é o primeiro texto de infância que não tem nostalgia. Ah, que bom. E eu achei uma curiosidade isso. E eu não sei, esse é um comentário. Então, a pergunta é, em algum momento teve uma nostalgia e foi trabalhada ou saiu assim mesmo e realmente assim vai? Não teve mesmo nostalgia em nenhum momento, porque eu não tenho essa relação com nada do passado. Não sou nada nostálgica mesmo. Não, é engraçado porque isso nunca não está lá esse tom, nem esse ambiente, porque isso não existe todo, nem em mim como pessoa, nem em mim como autora. Eu não tenho nostalgia nenhuma, já foi, passou, e venho ao que vier agora. Portanto, os textos, acho que, não sei se não, o texto passa alguma nostalgia, mas se houver é raro, porque eu não tenho esse sentimento mesmo. Estou a adorar esta audiência, vou-vos dizer porquê. Estas conversas em Portugal, em Lisboa, são sempre muito chatas porque o autor acaba de falar e ninguém diz nada. Fica tudo calado. E até é constrangedor, que a pessoa pensa, eu devo ter dito tanta disparada, ninguém diz nada. Esse cara aqui também disse, mas vocês comunicam, menos mal. Mas é engraçado porque é muito participativo. É ótimo. A editora Reformatório está fazendo 10 anos, né? É uma baita referência assim, da editoração independente. Abriu as portas para muita gente, tanto nos primeiros livros quanto para caras como Nelson Braff. Mas posso estar errado, quando eu conheço a fundo o catálogo, mas acho que a maioria de autores nacionais contemporâneos e tal. Queria saber como foi a aproximação com a Reformatório, como foi a conversa com o Marcelo para chegar nesse... É melhor passar o microfone, o Marcelo está aí. Tá aí, Marcelo? Eu posso contar. Acho que fica sem Interrompeu o cigarro, Marcelo. A Cláudia pode falar também, mas assim, é a primeira, você tem toda a razão. A Cláudia é a primeira autora fora do Brasil que a gente publica. Essa ideia é uma ideia que eu estou de ter uma linha editorial dos países falantes de língua portuguesa. Então a gente já tem 7 autores fechados dos 7 países falantes de língua portuguesa. A Cláudia foi a primeira, Portugal, e assim, talvez a maioria das pessoas não saiba, ela já tinha um livro no Brasil feito pelo Vanderlei, que está aqui, um livro de poesia de 2017, que eu só conheci depois que conheci a Cláudia, na verdade. Mas assim, a gente se conheceu porque em 2017 o livro Confissão foi finalista do Prêmio Oceanos. Eu tinha 2 livros da editora concorrendo e a organização do prêmio convidou os autores a gravarem trechos de leitura. E o primeiro que saiu dessas leituras foi o da Cláudia. E aí a hora que eu escutei a parte, eu lembro até hoje a parte que ela leu, que é a parte que a gente usou no book trailer que tem. E aí eu me lembro daquele sotaque lendo, né, meu nome é Cláudia, sem acento, por conta da revista. É claro que ela leu esse trecho aqui. É lindo quando ela leu, fico até emocionado. Mas aí eu escutei aquilo e falei, nossa, que maravilha. Eu estava com essa ideia de publicar alguns autores dos países falantes da língua portuguesa. Tinha
um amigo de Cabo Verde me incentivando nisso e já tinha, inclusive, um autor de lá, né, tem a publicar. Infelizmente atrasou um pouco porque ele teve uns problemas de saúde. Mas aí eu fechei alguns livros e aí achei que, naquele momento, começar com esse livro pequeno, começar com o país Portugal, seria legal para essa coleção, vamos dizer assim. Eu pretendo continuar, mas por enquanto a ideia é um livro de cada país. E aí, assim, pela internet, eu falei para a Cláudia, puta, adorei seu livro, achei demais, eu queria publicar ele no Brasil, será que rola? Né? E aí ela falou, pô, que legal, você tem que falar com a minha editora, que é também uma editora pequena. Por sinal, eu tentei comprar o livro e aí o editor de lá me disse, olha, não tem no Brasil. Eu falei, mas você manda o livro se eu pagar o frete? Ele disse, não. A Cláudia me mandou o livro, eu li o livro completo. E aí foi isso, assim, a história. Por que ele se recusou? Eu não sei, cara. Eu já expliquei. O Carlos Alberto Machado é um editor, eu adoro o Carlos, mas o Carlos faz tudo sozinho. O Carlos está à frente de uma editora que já neste momento tem alguma dimensão, porque ele tem muitos autores interessantes publicados, portanto já tem um catálogo muito grande, mas ele faz tudo sozinho. Portanto, ele promove os livros, ele vende os livros, ele faz tudo. Exatamente, é o editor. E portanto, ele se calhar assim, não tenho agora paciência para Tem uma coisa, né, cara? Tem uma coisa que acontece muito, assim, a Cláudia, essa simpatia toda, mas assim, às vezes você fala um negócio com as pessoas, com o português, né, de Portugal, e ele é muito direto. Ele não acha que, assim, não é uma falta de educação, é da cultura mesmo. Então você pergunta, você manda o livro pro Brasil, ele só tá te respondendo, não. Mas nós brasileiros ficamos magoados, sofremos. Ele não tá falando nada mais que resposta. Não, eu vou mandando. Pronto, foi isso. Cláudia, tem uma fim, né? Quando você vai fechar o livro, acho que a cena onde você diz que você se viu de verdade no espelho pela primeira vez, e tem aquela coisa dos óculos, e daí você se reconhece, né, como você é a Cláudia, então você é a Cláudia, e a cena onde você diz que você antes só escutava sua mãe chorar, né, e daí de repente você agora vê sua mãe chorar, né, como se de repente te tirassem o véu, né, e te colocassem de fato os óculos, é como se você entrasse, você termina o livro porque você está entrando numa outra fase. Agora, aquela Cláudia agora é consciente de tudo aquilo, né? Como foi a Cláudia que veio depois, né? Como foi sair daquele ambiente, mudar, ir embora para a faculdade, a Cláudia que virou atriz, né? Eu acho que nunca houve esse momento de transição, né? Eu já lá estava, eu sempre me senti fora daquele meio, né? Eu sabia que eu não ia continuar a perpetuar aquele estilo de vida que a minha família tinha, ainda até hoje, né? Portanto, eu não queria continuar a viver naquele meio, portanto, eu tinha que ir estudar, eu tinha que ir fazer coisas que eu queria muito, e sempre foi, eu não sinto que isso tenha sido um sonho, eu sabia que eu ia fazer isso. Eu sempre fui muito determinada em seguir que os objetivos que eu queria atingir, nomeadamente para a faculdade, para o Conservatório de Teatro, trabalhar como atriz, escrever, portanto, uma série de objetivos que eu já tinha muito cedo. Eu não sinto que tenha havido uma mudança, percebes? Eu já lá estava. Mas de onde vieram todos esses desejos? Né? Sei lá, Não, porque a gente vê, às vezes, as pessoas crescem em um meio tão desprovido, muitas vezes, e elas não saem, porque elas nem sonham. Né? Será que foi essa leitura que você começou a fazer, desse contato com um mundo que não era aquele seu? Aquelas pessoas nem tinham esse contato, né? Porque acho que parece que ninguém ali alimentava o seu sonho, né? Ninguém ali diria, a Cláudia, ela vai ser de fora, a Cláudia, ela vai fazer não sei o quê, sabe? Aquela coisa que a gente projeta nos filhos, né? Foi a Cláudia mesmo que foi, sim. Né? Realmente não sei dizer. Eu acho que a leitura contribuiu para isso, obviamente. A leitura, o cinema. O cinema para mim foi fundamental. Eu, por exemplo, posso-vos contar, eu, sei lá, 14, 15, 16 anos, talvez um bocadinho mais tarde, 16 anos mesmo.
faltava às aulas à sexta-feira, o dinheirinho que eu tinha dos lanches, juntava, ia, eu morava na margem sul, portanto não em Lisboa, na outra margem do Tejo, apanhava o Cacilheiro e ia ao cinema King, que era um cinema muito alternativo, onde estava Godard, Kubrick, onde passavam grandes filmes, para ir ver filme. Agora, porquê que eu fazia isso? Não faço ideia. Não é? Eu não sei de onde é que veio essa atração por universos que não estavam presentes na minha casa nem na minha família. Mas eu sabia que eu ia, lá está, eu ia já ia armada em escritório, já ia com uma pastinha que eu tinha. O jornal no braço, pastinha no... Exatamente, com os meus óculos que ainda hoje tenho. É? Ia ao cinema e sentia, eu faço parte deste universo, não é do... Estou deslocada. Aqui estou no sítio certo, eu entendo estas pessoas. E portanto, porquê que isto acontece? Isto acontece em muitas famílias, há de repente alguém que parece que sai ali, né? Pode ser a ovelha negra também. Uma mutação nova na família. Exatamente, há ali qualquer coisa que não funciona naquele meio, não é? Porquê? Não sei, não faço ideia. E o que a Cláudia está a aprontar agora? Você está a escrever? Estou a preparar-me, ainda há bocadinho perguntei ao Marcelo, eu fui selecionada para fazer uma residência literária em Maputo, no Instituto Camões. Então vou o mês todo de outubro viver para Maputo, e aí vou começar a escrever o meu próximo livro, que tem um tema que eu ainda não posso revelar, mas um tema relacionado com Maputo. Portanto, passarei depois os próximos meses, até maio de 2024, a escrever esse livro, e entretanto vai ser uma nova antologia de contos e de crónicas, os tais que eu escrevo para o P3 do Público, provavelmente no final de 2023 ou início de 2024. Finalmente tomei uma decisão, vou estar numa editora um bocadinho maior, portanto tenho noção que vou ter um alcance diferente com este novo livro. Pessoal, Cláudia, eu queria agradecer. Obrigada a eu. Nossa, um imenso prazer conversar com você. Outra profissão, essa é a minha primeira vez. Ok. Tiveste muito bem neste nome. Eu acho que primeiras vezes são luxo, depois de uma certa idade. Primeiras vezes são coisas de gente jovem. Já quase não há para nós fazermos, não é? Não, não fazemos primeiras vezes. Mas a pessoa dá. Fico muito honrada por ter sido comigo a tua primeira vez. Mas trouxe marido e filha para ficar segura. Eu também digo que é minha mulher, portanto está tudo seguro. Mas o pessoal da Lotte sempre me desafia a coisas novas, né? Mas fico muito contente porque nada me dá mais prazer do que poder falar sobre livro e achar alguém que gosta de livro igual eu gosto de livro para conversar. Então, muito obrigada. Estaremos sempre por aqui. Obrigada eu. Quando você conseguir vir rapidinho, 2, 3 dias. Ok. Voltarei, certamente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Autora é algo muito engraçado. Muito bem, É um tipo de... Não. Satisfação do tempo. Você sabe que no nosso curso a gente educadamente não convida doutores. Parece a primeira Para vez. que comenta.